E aí pessoal, então, dando continuidade às videoaulas aqui sobre STM32, né? Essa será a aula do número 3 e só recapitulando então, né? Na aula 1 a gente colocou para rodar para piscar um LED aí no STM32F4, né? O F417VG. Na aula 2 a gente colocou para piscar um LED nesse F103C8T6, né? Então, só para a gente ver aqui como é que ficou o makefile da aula anterior e também, né, em cada vídeo na descrição, né, na aula 2 você vai ter, né, o código que é essa pasta 2 compactada, né, você vai ter para download. Eu já preparei o código da aula 3 que está aqui. Tá, mas aqui daí eu tinha esse makefile básico que a gente fez na aula passada. E hoje a gente vai estar vendo sobre o Make. Como a gente está falando, né, de ferramentas GNU, open source e tal, e vamos falar do GCC, então a gente precisa entender bem o script de compilação, né, que é o nosso Make, que vai, né, usar o nosso script Makefile para estar gerenciando, né, para manipular a compilação aí, então, dos nossos códigos, beleza? E isso aqui a gente fez então na aula anterior, né? E só tem algumas variáveis e um alvo só e tal, e é simples, é básico, mas deixa eu fechar isso daqui. Agora vamos ver aqui a aula 3 que eu já preparei. Vamos dar uma olhada no Makefile aqui, que eu já deixei ele pronto, só que a gente vai começar do zero vendo os pontos importantes aqui e tudo mais, né? Então deixa eu abrir isso aqui. Assim é como vai ficar então o nosso Makefile. Espero que eu consiga passar toda a ideia envolvida aqui, de por que cada coisa aqui. Mas, de qualquer modo, sempre na descrição do vídeo vai estar os códigos. Então, essa aula 3, que já está pronta agora, ela basicamente faz o que a aula 2 faz, né? Só a única coisa diferente é que eu tenho esse compile.conf, que eu já vou explicar o que é e tal, e o Makefile já preparado, que a gente vai estar usando no decorrer das videoaulas aí, basicamente em todas as videoaulas dessa série a gente vai estar usando o Makefile nesse formato que eu construí aqui, nessa forma, né, automatizado e de uma forma útil, né. Tá, beleza, então primeiro vamos começar então do zero aqui, né, o que seria o Make, né, que seria esse nosso script. Então deixa eu só abrir um terminal aqui. Aí, tá, e vamos criar uma pasta aqui, qualquer coisa, temp, sei lá, e aqui dentro então a gente vai criar o nosso Makefile, né, Makefile. Então esse arquivo é o script que o Make, né? Lembre-se que se você não viu as aulas anteriores, na primeira aula dessa série de vídeos, a gente configurou então essa toolchain aqui que tem esse GNU MSys, que tem, né, essa nossa pasta binária onde é que está tudo o que a gente vai usar. Então várias ferramentas dessas aqui a gente vai estar usando no decorrer dessa aula aqui, né? Então, por exemplo, o make, esse aqui, ó, esse make vai ser chamado toda vez que a gente entrar. Por exemplo, esse é o projeto. Imagine que nós temos esse projeto aqui, então o Makefile está nessa pasta. Quando a gente executar, por exemplo, eu vou entrar lá naquela pasta cd desktop cd aula 3. Então eu estou dentro da pasta aula 3. Se eu dar um make aqui, ó, o make, né, aquele script que está aqui nessa pasta, foi chamado e fez todo o procedimento para compilar os códigos que estão então nessa pasta src aqui, que são todos os códigos fontes, né, do nosso projeto, beleza? Então é isso que o make vai fazer. Mas eu quero começar
o máximo do zero possível sobre o make, porque como ele é bem importante e eu quero que você entenda todo o processo envolvido, para que você consiga então automatizar melhor então as suas compilações aí. Então, beleza, a gente tem aqui nosso passatempo com o nosso makefile, né? Então vamos abrir esse cara com um editor de texto qualquer. O que compõe então o make? O make é composto da seguinte forma: ele pode ter variáveis, alvos, dependências e coisas a serem executadas. Então, o que seria um alvo? Alvo é algo que é a primeira coisa que será executada, né? Que seria, digamos assim, quase como uma função, né? Na programação, né, em C, por exemplo, uma função é chamada, né? Então, um alvo é quase como uma função. Vamos dar um nome. Você pode dar o nome que você quiser. Então, alvo, 2 pontos, representa esse alvo, né? E aqui, qualquer coisa também que seria uma dependência. Tipo, digamos assim, seria o que ele vai chamar primeiro, né? Antes de executar ele próprio. Então, o que seria executar? Então, vamos tirar isso. Vamos supor que ele não tem dependência nenhuma, né? Então, esse alvo vai executar alguma coisa, por exemplo. Aí você dá um Enter aqui. Tab, aqui sempre tem que ser Tab, ó, porque tudo o que o alvo vai executar tem que ser Tab. Por exemplo, deixa eu só colocar aqui. Se eu, por exemplo, aqui ó, no CMD, né? Deixa eu limpar a tela. Se eu digitar eco teste, né? Então eu imprimi teste na tela. Então vamos fazer isso. Vamos fazer só esse alvo, só imprimir algo na tela. Então eco teste, ou sem aspas, que também pode ser. Eco teste. Vamos dar um make. Vou limpar a tela. Opa, eu tô na pasta errada aqui. Deixa eu voltar. CD temp, né? Que é a nossa pasta temp que a gente criou. Então o make está lá. Eu vou chamá-lo. E ele imprimiu eco e também escreveu o teste. Porque o que é isso? Isso que na verdade é o que acontece. Se você não colocar um arroba aqui na frente, tudo que executar, ele vai escrever aquilo na tela, né? Então esse arroba na frente de todos os comandos que você pretende executar aqui, vão fazer com que ele não imprima essa linha, digamos assim. Esse eco representa algo que vai ser impresso, então ele iria imprimir isso e mais o teste, porque o eco é um comando de impressão, né? Mas enfim, isso aqui é só... Então, eu posso imprimir o que eu quiser, que, por exemplo, sei lá, chamar a calculadora, né? Calc. Qualquer coisa esse alvo pode executar, né? Então, calc, né? Se eu digitar calc direto aqui ó, no CMD, tipo, eu vou chamar a calculadora, né? Então, se eu chamar ele por dentro do make, ele também chamou a nossa calculadora, certo? Então é isso. Tudo que o alvo vai executar tem que ir aqui para baixo. Por exemplo, sei lá, chamar alguma outra coisa. Paint, tem isso? Não. MS Paint. Isso. Então vamos fazer ele chamar essas duas coisas, por exemplo, MS Paint, né? Só vou colocar um E comercial aqui no fim, para ele executar como segundo plano, né? E ele abriu o nosso MS Paint aqui, né? O Paint do Windows e também a calculadora, certo? Então tudo que vai ser executado no alvo tem que ser colocado aqui para baixo. E tem que estar, por exemplo, aqui, ó. Observe que ele imprimiu aquilo também, né? Tudo que eu coloquei para ele executar, ele imprimiu. Então lembre-se que se você colocar esse arroba aqui na frente, ele não vai imprimir aquilo. Vamos de novo. Make. Observe que ele abriu isso daqui, mas não imprimiu. Só imprimiu o teste porque... Como eu estou usando o comando eco, que é um comando de impressão, né? Então esse arroba aqui na frente, digamos assim, remove a impressão dessa linha inteira, né? Então beleza, agora você sabe que eu posso chamar qualquer coisa aqui na área de execução, né? Por exemplo, se eu colocar aqui direto eco teste sem ter esse tab, né? Porque todo alvo
a execução de um alvo tem que ser com tab, não pode ser espaço nem nada. Deixa eu salvar isso aqui e tentar executar. Ó, ele tá dando um pau aqui, ó, dizendo, ó, tá faltando separador, né? Então, por exemplo, eu dou um espaço, 2 espaços, por exemplo. Make também, ele não deixa. Então, aqui sempre tem que ser tab. Então, todo o alvo, a execução dos alvos tem que ter tab. Se você clicar, eu estou usando aqui, né, o Notepad++, se eu clicar aqui em exibir todos os caracteres, aí ele vai mostrar, ó, isso aqui é um tab. Espaço, observe que é pontinhos, né? Se você estiver usando o Notepad aí, né? Então, sempre tem que ser tab. Beleza? Então, isso são as regras principais. Então, um alvo e as coisas que ele vai executar. Eu posso escrever, por exemplo, sei lá, outro alvo, né? Eu posso criar, seria quase como funções, né? Então, eu criei um outro alvo e vou escrever aqui echo, sei lá, outro alvo. E esse aqui eu vou escrever alvo aqui mesmo, então, observe assim. Então, quando dá make, observe que ele imprimiu só alvo. Por quê? Porque quando você executa o script, ele vai pro, se você não passou nenhum parâmetro para o make, ó, eu só chamei esse nome, make. Então, ele pegou o primeiro alvo que ele encontrar dentro do arquivo. Se eu, por exemplo, jogar esse alvo para cima desse outro, agora, vamos dar um make aqui de novo, ele imprimiu esse outro alvo, porque ele achou esse alvo primeiro e executou ele, né? Beleza? Então, se eu quiser que ele execute, por exemplo, esse alvo, eu tenho que passar isso para ele. Então, eu digito make espaço, né? Passar um parâmetro para o make chamado alvo. Então, agora ele imprimiu esse alvo aqui, certo? Ele executou esse alvo aqui. Agora, outra coisa importante do make, digamos assim, agora essa próxima coisa que eu vou falar são as 3 coisas principais, né, que definem a estrutura de um programa, de um script make, né, um script de make. Por exemplo, aqui depois do alvo você pode escrever dependência, né? Então, eu vou fazer o seguinte, que eu vou escrever aqui alvo 1 e aqui eu vou escrever alvo 2, só para a gente ficar alvo 2, e vou escrever alvo 3 aqui mais para baixo, alvo 3, para ficar organizado aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui 3 alvos, né? Então eu posso chamar qualquer um independentemente, por exemplo, make alvo, ó, eu escrevi sem o O aqui, deu bug, deu pau ali. Então alvo 1, ele chamou alvo 1, alvo 2 e alvo 3, né? Então cada coisa ali está independente, né? Então, por exemplo, eu quero que esse cara, depois que ele executou, ou antes que ele executou, ele execute esse cara aqui, né? Então eu coloco aqui como dependência. Então, antes de executar aquele alvo 1, eu vou dizer que eu tenho uma outra dependência, que é o alvo 2, por exemplo. Então eu vou dizer, ó, eu quero que você primeiro verifique, né, por esse alvo 2. Então o que vai acontecer? Ele vai primeiro imprimir alvo 2 na tela, depois ele vai imprimir alvo 1, porque ele tem essa dependência antes, né? Então deixa eu salvar isso aqui, vamos ver aqui, make, ó, então ele imprimiu primeiro o alvo 2, porque ele viu essa dependência no alvo 1, foi aqui, executou isso daqui, depois quando ele saiu, né, disso daqui, ele voltou para cá e imprimiu o alvo 1. E assim eu posso fazer também aqui com alvo 3, por exemplo, né? Então as coisas vão dependendo uma das outras aí, né? Make, ó, alvo 3, 2, 1, ok? Então ele foi... Ou eu posso também, por exemplo, esse carinha chamar direto o alvo 2 e o alvo 3. Então, o espaço mais um outro alvo. E assim por diante. Eu posso chamar vários alvos aqui, 10, 20, 50, sei lá, né? Então, tá. Agora, observem que ele imprimiu 3, 2, 1 também. Porque eu coloquei aqui para ele chamar daqui direto, né? Deixa eu tirar esse aqui.
E agora 2, 3, 1. Por quê? Porque primeiro ele imprimiu esse, depois o 3, depois o 1, né? Então, essa é a estrutura principal do make, ok? Então, eu tenho um alvo que será executado, ele tem as suas dependências e o que será executado, que seria o corpo, né? Seria, digamos assim, o que ele vai fazer. E aqui pode ser várias linhas, né? Por exemplo, escrever coisas ou fazer qualquer coisa, chamar qualquer software, fazer o que eu quiser, né? Lembre-se que sempre com tab, né? Então, por exemplo, eu vou imprimir mais coisas aqui. B, ok? Chamar qualquer coisa, então make, e ele imprime isso tudo, né? Então beleza, essa é a ideia principal então aqui do nosso make. Agora tem algumas coisas, por exemplo, deixa eu só colocar isso de volta. Por exemplo, um alvo pode também ser o nome de um arquivo e a dependência desse alvo que vai aqui, né? Depois do nome do alvo, também pode ser um arquivo. Isso vai ser importante daqui a pouco, quando eu explicar mais algumas coisas, é que, por exemplo, como a gente vai estar trabalhando com arquivos, né, compilação de arquivos, a gente vai ter um momento em que, digamos assim, imagine que você tem um projeto, né, que tem um monte de arquivo .c, um monte de arquivo .h, e na hora que você for compilar isso, você compila todos aqueles arquivos e gera um binário, né, para gravar, então, no nosso caso, no STM32. Imagine que você tem um projeto em que você tem, sei lá, 1000 arquivos, né? Então, digamos que demore, sei lá, 1 segundo ou mais para compilar cada arquivo, né? Então, você vai demorar muito tempo para compilar esse projeto. E daí, imagine que você mexeu só num arquivo .c lá. Então, por que você precisa compilar todo o projeto inteiro? E é para isso que serve, então, essa questão de dependências serem arquivos também. Porque aqui, depois quando a gente começar a ver sobre isso, nós vamos ver que a gente vai conseguir compilar apenas o que depende, digamos assim, o que foi alterado, né? Então, o make se encarrega de saber de todos essas dependências, digamos assim, e verificar se o objeto que foi compilado tem uma data, digamos assim, inferior à data do arquivo que foi modificado, né? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Por exemplo, vamos já começar a fazer isso. Deixa eu criar aqui junto com o make, digamos que está o meu projeto. Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, um arquivo main.c, digamos, né? Eu não vou escrever nada no arquivo, porque não importa agora, só para o teste. Então eu tenho um arquivo main.c, digamos. Eu tenho lá, sei lá, um arquivo main.h. Eu tenho, sei lá, qualquer coisa, teste1.c, digamos assim. Tenho mais um teste1.h. Vamos criar vários arquivos aqui só para a gente fazer o nosso teste. Digamos que eu tenho teste2.c, teste2.h e digamos que eu tenho, sei lá, mais um arquivo de inclusão genérico, sei lá, genérico.h, né? Então, digamos que esse é o meu projeto. Eu tenho vários arquivos .c, vários arquivos .h e tudo mais, né? E tenho o meu makefile. Então, beleza, vamos lá. Eu quero gerar um objeto final aí, né? Então, vamos aqui no nosso makefile e vamos começar a construir. Então, digamos aqui, esse meu alvo 1, eu tenho uma dependência que é aqueles arquivos que eu quero compilar, né? Então, eu quero gerar objetos daqueles arquivos que eu coloquei aqui nessa pasta, né? Então deixa eu mostrar aqui. Então eu tenho, o que eu compilo? Sempre arquivos .c, né? Eu só compilo arquivos .c. Arquivos .h são arquivos, digamos assim, que você vai incluir nos teus arquivos .c. Então você não compila um arquivo .h, né?
Então, digamos assim, cada arquivo .c eu quero gerar um .o, que vai ser o objeto. Se você não tá a par dessas coisas, do que é um objeto e tudo mais, eu tenho uma série de vídeos aqui no YouTube também, no canal aqui, né, nesse mesmo canal, que se chama GNU GCC. É uma série de vídeos que eu falo aí sobre a compilação em si, né? Então tem várias videoaulas aí, tem 14 videoaulas até agora, sobre todo o processo de compilação e tudo mais, né? Então, se você quiser saber mais sobre a compilação em si, isso aqui fala só sobre o GCC, então todo o processo envolvido, inclusive um básico sobre Makefile e tal, né? Então, o que são as seções de códigos e tudo mais, né? Então, só para, se você quiser então ter mais detalhes sobre isso. Então, continuando aqui, eu tenho esse alvo, né? Então eu quero gerar de cada arquivo .c um objeto. No caso, o main.c eu quero criar um main.o, o teste1.c eu quero criar um teste1.o e assim por diante. Então de todos os arquivos .c que eu tiver no projeto, eu quero gerar um respectivo, tipo o arquivo compilado daquele arquivo .c, né? E no final disso tudo, eu vou pegar cada objeto desse ali e linkar todos juntos para transformá-lo então no nosso objeto final, que depois eu posso estar extraindo dali o nosso binário que será gravado então no microcontrolador. Esse é o processo envolvido, né, na compilação. Então eu preciso automatizar isso de uma forma. Então eu vou usar, por isso que aqui agora eu quero que você entenda essa parte, que ela é muito importante, que é aqui que vai entrar o porquê que o Make sabe por que ele não tem que compilar uma coisa que já foi compilada, digamos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dependência, então esse main.c, eu vou falar aqui, deixa eu escrever aqui, por exemplo, objeto final. Esse é o meu, digamos, esse é o meu alvo, né? Objeto final é o nome do meu alvo. E ele depende do que? Para que esse objeto final seja criado, ele depende dos objetos individuais, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma dependência chamada main.o, que vai ser um objeto. Esse .o, né, representa o meu arquivo main.c já compilado, então ele vai depender disso para ser construído, né? O meu teste1.o, o meu teste2.o e assim por diante, todos os arquivos. Mas é claro que depois ainda a gente vai automatizar isso, mas eu quero que você entenda o processo, né? Então beleza, todos os arquivos .c que você tem no projeto, você vai colocar então o seu respectivo nome, no caso, .o, né? Então beleza, ele vai depender disso. Agora eu posso criar um alvo. Além desses alvos com um nome fixo, eu posso criar um alvo genérico ainda, que é o seguinte, por exemplo, vou deixar esses alvos aqui para baixo, para não precisar mexer neles por enquanto. Esse porcento aqui representa qualquer coisa, aí ponto alguma coisa, no caso ponto .o, né? Então isso aqui seria como se fosse um alvo genérico, né? Ou seja, todas essas dependências aqui, ó, ele vai procurar por um alvo ou por um arquivo, né? Então, quando ele achar isso aqui, ó, ele vai vir aqui e vai executar esse qualquer coisa .o, porque ele achou esse alvo, né? Então aqui eu posso executar qualquer coisa. Eu vou só imprimir na tela se eu quiser imprimir na tela esse carinha aqui, ó, o nome que tiver aqui, eu posso imprimir, que eu posso estar usando da seguinte forma, cifrão arroba, né? Então isso aqui, ó, esse arroba não tem a ver com esse carinha aqui, esse aqui é só para dizer para mim não imprimir essa linha, né? Mas quando eu usar cifrão, eu estou falando que eu estou usando variáveis. Tá, mas antes de eu explicar isso aqui, deixa eu explicar primeiro sobre variável. Esquece isso aqui por enquanto, senão vai ficar confuso. Por exemplo, eu posso usar variáveis aqui no projeto. Então, variável eu simplesmente declaro qualquer coisa, sei lá, variável igual a blá blá blá.
Então eu criei uma variável que tem um conteúdo lá dentro, que é esse texto, né? Deixa eu apagar essas dependências por enquanto. E eu vou aqui, ó, no alvo 1, eu vou imprimir essa variável. Como é que eu imprimo uma variável? Cifrão, abre e fecha aqui, parênteses, coloca a variável dentro. E assim eu vou estar imprimindo o conteúdo da variável, né? Então vamos aqui, make, e eu imprimi aquele blá 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 lá na tela, né? Então beleza, assim que eu posso usar uma variável dessa forma. Por exemplo, deixa eu chamar alvo 2 aqui como dependência e vou imprimir também variável aqui. Ok, então tá. E ele imprimiu duas vezes, né? Então assim que se usa uma variável no projeto, beleza? Só para que você saiba como que funciona então variáveis. Eu posso estar criando variáveis aqui direto assim, e é assim mesmo que funciona, beleza? Então tá, agora vamos de novo aqui, vamos voltar para aquilo que a gente tinha feito anteriormente aqui, dos objetos, né? E criar o nosso alvo genérico, né? Então, isso daqui, ponto O, ok? Então, esse carinha, esse alvo vai ser chamado 3 vezes, porque eu tenho o main.o, o teste1.o e o teste2.o. Então, qualquer coisa.o, ele vai chamar este alvo aqui, que é um alvo genérico, qualquer coisa.o, ok? Então, eu vou imprimir, então, né? Deixa eu imprimir echo. Quando eu quero pegar, então assim, aí que entra a coisa. Essas coisas eu estou falando, mas você vai encontrar isso tudo no documento, né, do Make. Por exemplo, ó, você digita aí no Google GNU Make Documentation e aí você vai ter, né, o GNU Make, que é no próprio site lá do gnu.org, e aqui então você vai ter tudo mesmo o que tem para se saber, né, sobre o Make. Então é isso aí. Agora eu vou imprimir então isso daqui, esse nome inteiro. Ele vai pegar isso, no caso, né, ele vai imprimir, ele vai escrever na tela então 3 vezes. Ele vai imprimir isso daqui literalmente na tela, ó. Por exemplo, então cifrão arroba, ok? Então ele vai imprimir. Vamos lá, make. Serve para imprimir então main.o, teste1.o, teste2.o. Ou seja, aquele alvo genérico ali foi chamado 3 vezes, beleza? Então eu posso falar aqui agora para ele o seguinte, ó, esse carinha tem mais uma outra dependência, então qualquer coisa ponto C, ou seja, isso daqui agora passa a ser arquivos, então, né? Então ele vai verificar se existe no caso o main, porque esse qualquer coisa aqui vai ser chamado, digamos, ele chamou a primeira vez, então main.o veio aqui, e aqui eu peguei esse qualquer coisa, que vai estar escrito main aqui na frente, né? E ponto .c, então ele tem uma dependência. Observe aqui, ó, eu não vou criar um alvo para esse carinha, por exemplo, aqui um alvo qualquer coisa ponto .c. Eu não vou criar isso daqui, eu simplesmente vou dizer que essa dependência é um arquivo físico mesmo, um arquivo que vai estar na pasta, no caso, na própria pasta do projeto, né? Se não tiver nenhum, se aqui vier, tipo, por exemplo, sei lá, tem uma pasta lá dentro, então teste barra main, digamos que tem uma pasta dentro do meu projeto, né? Então aqui vai vir teste tal, né? Por exemplo, observe, ó, ele não achou esse carinha aqui, né? Então ele precisa daquilo, dessa, digamos assim, dessa pasta, né? Por causa da dependência aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Make. Ó, então ele imprimiu teste barra main.o, né? Só que eu tô falando para ele, não, mas para mim gerar esse cara, digamos assim, para mim chamar isso daqui, eu vou querer uma dependência de mesmo nome, então por isso daqui ponto .c. Então ele vai conferir, como isso aqui eu não tenho um alvo para isso daqui, ele vai verificar se existe isso como arquivo, ok? Então ele precisa dessa dependência
para poder executar isso daqui. Então tudo que ele vai executar, ele tem que ter essa dependência primeiro, antes de continuar, né? Então, como ele não achou um alvo para aquilo, ele vai verificar se tem um arquivo, né? Então, deixa eu... Para esse cara aqui, eu tenho esse main.c, então, que é a minha dependência, né? Só que eu não tenho uma pasta teste. Vamos criar uma aqui, só para vocês verem que vai funcionar, né? Então, como é que é? Teste. Por enquanto não vou criar nada. Vamos tentar de novo aqui, ó. Make. Observe que ele disse, ó, para esse carinha aqui, ele tem uma dependência. Então, esse cara não conseguiu achar uma dependência, né, que ele precisava para executar esse target, né, esse alvo. Então, beleza. Agora aqui dentro eu vou copiar isso aqui. Então, main.c eu preciso, né? Então ele vai verificar, porque como esse alvo genérico vai vir com o seguinte nome, não? teste/main, ok? Então ponto .o e aqui teste/main.c. Então agora eu tenho isso aqui, ó, teste/main.c. Então eu tenho esse alvo, eu tenho digamos assim, essa dependência que é um arquivo. Então ele vai... Observe que agora ele executou isso daqui, porque ele achou, então, né, essa dependência, que é um arquivo. Mas, vamos fazer para esse aqui agora, sei lá, teste/teste1. Eu não tenho aquele arquivo, né? Então vamos de novo, compilar. Ó, ele não achou uma dependência, mas vamos supor que eu crio um alvo para aquela dependência lá, né? Então... sei lá, eu vou colocar o próprio nome mesmo. Então isso aqui ponto C, 2 pontos, que é o meu alvo, e vou imprimir qualquer coisa aqui. Então sei lá, qualquer coisa. Observe que agora ele imprimiu aquele lá, né? Por quê? Porque essa dependência, digamos assim, sempre que um alvo tiver dependência, lembre-se, né? Depois dos 2 pontinhos aqui, isso aqui, tudo que vier depois, no caso isso daqui, são dependências daquele alvo, né? Então, assim, essa dependência, como eu falei, ela pode ser um arquivo ou um alvo. Então, como ele não encontrou esse arquivo naquela pasta, então, mas ele encontrou um alvo daquilo ali. Então eu tenho esse alvo, teste/teste1.c, e ele executou isso aqui, beleza, passou, foi embora, porque ele achou, né, essa dependência aqui, certo? Então é assim que funciona, ou ele procura por um arquivo, ou ele procura por um alvo, certo? Então essas são as duas coisas. Depois para frente a gente vai ver algumas outras coisas para, tipo assim, deixar o make mais rápido, né? Que a gente vai estar usando aí um alvo padrão para dizer que não, esse alvo eu não quero que ele dependa de nenhum arquivo, então eu quero que ele só dependa de outros alvos, né? Mas enfim, isso não é o caso agora. Beleza, isso aqui então seria o que importa para nós usar então esse mecanismo, né, do make aqui. Então essa é a estrutura principal do make, é isso aí. Você vai, então, recapitulando, né? Você tem o alvo, você tem as dependências e você tem o que o alvo executa. Sempre assim, ok? Então, agora você viu também que esses alvos podem ser nomes de arquivos e as dependências também podem ser nomes de arquivos, né? Então, agora, vamos lá. Agora vamos para o que interessa. Como é que ele sabe se eu mexi nesse arquivo, por exemplo? Deixa eu só deletar essa pasta teste aqui, só para a gente simplificar mais isso aqui. Vamos tirar isso daqui da frente, assim, vou tirar isso daqui, ok? Então assim, agora eu tenho lá as minhas 3 dependências, né? Os meus arquivos. Vamos só fazer uma coisa aqui. Digamos que aqui eu vou gerar esses arquivos. Então eu vou dar um echo. Ó, aqui eu vou estar executando um comando então para escrever alguma coisa lá dentro do
dentro de um arquivo, eu vou gerar mesmo esse respectivo arquivo, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou imprimir ele mesmo, deixa eu botar aqui um cifrão, arroba, e aí eu vou redirecionar. Isso daqui para quem conhece comandos, né? Você está redirecionando, ó, deixa eu só, para quem não conhece disso daqui, por exemplo, eu vou criar um arquivo na área de trabalho fazendo assim. Só voltar aqui uma pasta, eu estou na área de trabalho aqui, né? Por exemplo, eu vou escrever eco texto qualquer, e daí eu vou fazer isso aqui é redirecionar para um arquivo, sei lá, arquivo.txt, por exemplo, né? Então, eu gerei aqui na área de trabalho, então esse é arquivo.txt. E lá dentro vai estar escrito o que? Exatamente aquilo que eu escrevi aqui, ó, exatamente isso, né? Então ele escreveu entre aspas aqui, texto qualquer, né? Beleza? Então é isso que eu vou fazer aqui no nosso make. Isso é só para vocês verem aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu entrar na pasta de novo. Temp. Beleza. Então aqui no nosso makefile eu vou redirecionar isso aqui, ou seja, eu vou criar um arquivo, né? Que é isso aqui. Então eu vou estar escrevendo esse texto dentro, e vou estar criando com isso aqui, redireciona para dentro do arquivo. Se ele já existir, ele só vai escrever lá dentro, né? Ou seja, vai modificar o arquivo, escrito esse próprio nome. No caso, para cada arquivo que ele gerar, ele vai escrever então esse mesmo texto lá dentro, né? E o cifrão menor aqui, ó, também é digamos assim, é uma variável. Tudo que vem depois do cifrão aqui, ó, que são coisas aqui, isso aqui são variáveis, digamos assim, do make, variáveis de sistema, né, que são usadas aqui. Isso também você pode encontrar aqui na documentação, ó. Você pode procurar por cifrão, tracinho, assim, ó. Você vai encontrar para que serve, o que é exatamente isso e tal. Mas enfim, isso daqui, ó, vai dizer o seguinte: eu quero pegar o primeiro parâmetro, né, a primeira dependência desse alvo, ou seja, ele vai imprimir isso daqui. Então eu vou estar imprimindo o nome do arquivo main.o e main.c dentro do arquivo que eu vou acabar de gerar, digamos assim. Então vamos lá. Deixa eu trazer isso aqui para baixo e abrir a pasta aqui para vocês verem. Tá aqui a pasta. Eu vou dar um make agora. Make. Observe que ele gerou então, né, no caso aqui o main.o, o test1.o e o test2.o, né? Então aquele redirect que eu fiz para dentro desse arquivo. Ok? E o que está escrito dentro desse main.o, por exemplo? Está escrito aquilo: main.o e main.c. É só esse texto que está escrito lá dentro, né? Então esse comando aqui eu estou criando o arquivo e jogando aqueles dois textos lá dentro. Então o primeiro, isso daqui, né, que veio, e digamos assim, a dependência. Então eu estou imprimindo essas duas coisas dentro daquele arquivo, certo? Então agora temos isso. Agora vamos fazer o seguinte: quando eu dar um make agora de novo, ó, ele acabou de gerar então, né, ó, dentro da pasta aqui, aqueles arquivos .o. Observe uma coisa que é a data de modificação, ó, desses carinha. São bem anterior do que o arquivo .c, ou seja, isso aqui é mais recente. Esse main.o foi criado em 23h54. É claro que aqui na pasta, né, do Windows, aqui ele só coloca um minuto, né, então 54 minutos. Mas o make em si ele pega, sei lá, segundos, milissegundos, então ele sabe exatamente, tipo, se você mexeu no arquivo, sei lá, é impossível que você consiga mexer no arquivo numa velocidade tão grande, mas digamos assim, ele vai pegar, sei lá, segundos anterior. Então, o que o make vai fazer? Ele vai verificar, por exemplo, se test1.c, ó, foi criado às 23, criado não, modificado, né, às 23h34, mas o test1.o foi feito às 23h54, ou seja, esse carinha,
ele é muito mais recente do que o arquivo.c, ou seja, isso quer dizer que esse teste 1.c não foi mexido, entendeu? Depois de ter gerado isso daqui, certo? E aí assim que o make sabe o que foi mexido, digamos assim, né? Então todas as dependências. Então assim, quando um alvo, presta atenção nisso, esse alvo que tem esse nome, então aqui ó, seria, vamos supor, o main.o. Se ele verificar que o main.o for muito, digamos assim, for criado depois, tipo segundos depois, ele sabe que ele é mais recente do que o próprio main.c, ok? Então é assim que ele sabe. Se isso daqui é mais recente do que isso, ele não precisa executar o que está aqui para baixo, porque o arquivo .o em si é mais recente do que as dependências. É claro que aqui não precisa ser só uma dependência. Digamos que eu tenho esse arquivo, o próprio respectivo arquivo .c, vários arquivos .h, tudo que aquele arquivo .c depende, né, para ser, digamos assim, compilado, ele vai verificar. Então todas as dependências, se qualquer dependência que vier aqui depois do alvo, digamos assim, tiver uma data maior do que o objeto que vai ter que ser gerado, do que o próprio alvo, lembre-se que eu falei, né, que o alvo e as dependências podem ser arquivos, então ele vai checar por arquivos também, né? Então é assim que ele sabe, beleza? Então tá, agora eu vou, lembre-se aqui, ó, os meus objetos são mais recentes do que os arquivos .c, né? Então deixa eu dar um make de novo aqui, por exemplo. Observe que ele só escreveu o alvo 1, ou seja, o que aconteceu aqui? Ele só escreveu isso na tela, porque ele veio aqui, verificou, não. Para tudo isso, lembre-se que ele vai entrar aqui 3 vezes, porque eu tenho 3 dependências, né? Então ele vai gerar 3 alvos genéricos aqui, né? Então um alvo para isso aqui, um alvo para isso aqui e um alvo para isso aqui. Como esses alvos estão vinculados a arquivos, ele sabe que esses objetos não precisam ser gerados novamente, porque eles já são mais recentes. Então tá, vamos ver se isso é verdade. Vamos aqui modificar então um arquivo. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui e modificar esse main.c. Eu vou vir aqui e vou escrever qualquer coisa aqui dentro. Vou salvar. Vamos ver aqui a data de modificação. Ó. Observe que agora 23:58. Olha, é o mais recente, né? Então eu modifiquei isso mais recentemente. Então agora, deixa eu limpar a tela aqui. Agora eu vou dar um make de novo. Eu de um make, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele chamou o alvo, lembre-se, né? Aquele alvo genérico, apenas para o main.o, que é esse carinha aqui, porque eu mexi nele, então ele estava mais recente. Por exemplo, agora, olha, observe que o main.o ele está de 23:59 agora. Agora ele não precisa mais, porque ele já é mais recente. O objeto em si é mais recente, né? Então make de novo. E de novo só imprimir o alvo 1. Porque então é assim que a gente precisa controlar. Porque isso aqui só faz sentido, digamos assim, quando você tem um projeto grande, né? Onde que você vai mexer só em um arquivo, por exemplo. Você não tem por que recompilar o projeto inteiro, né? Então beleza, essa é a ideia. Agora vamos continuar então aqui. Espero que você tenha entendido essa parte, porque ela é bem importante. Quando a gente vê ali o nosso make que eu projetei ali para a aula 3, né? Então tá, agora a gente pode fazer outras coisas. Imagine que agora vamos incluir arquivos então aqui. Eu tenho dentro do meu main.c, digamos que eu tenho um include, né? Então do include o próprio main.h, né? Então eu tenho inclusão do main.h e tenho que incluir também o nosso genérico, escrevi genérico.h, né? Então genérico.h, ok? Então eu incluí
essas duas dependências, né, esses dois arquivos agora, tipo assim, esse main.c, ele depende do que está dentro daquele main.h e daquele genérico.h, por exemplo, né? Então, se eu mexer em algum desses arquivos, ele precisa ser compilado também. Vamos aqui. Ó, agora, no caso, eu mexi no arquivo main.c. Então, vamos dar... Deixa eu limpar aqui. Vou dar um make. Observe que ele compilou de novo o objeto, porque, na verdade, eu mexi nele mesmo, né? Então, vou dar um make de novo. Observe que agora ele não imprimiu mais. Mas vamos supor... o meu main.c depende do main.h. Então, eu vou vir aqui no main.h, vou colocar qualquer coisa dentro do main.h. Ok? Digamos, eu mexi no main.h. Então, o meu main.c precisa ser compilado. Imagina que eu mexi em alguma coisa que o main.c usa. É óbvio que ele precisa ser compilado, né? Então, vamos aqui agora para ver. Observe que ele não recompilou aquilo. Por quê? Porque tudo que eu tiver de dependência, eu preciso colocar lá. Então, eu preciso aqui, ó, na dependência daquele objeto, eu preciso colocar aqui o nosso main.h, para que ele saiba isso. Então, eu coloquei isso lá, agora vou dar um make. Observe que agora ele imprimiu esses outros carinha também. Por quê? Por causa que esse main.h eu coloquei aqui no alvo inteiro, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse main.h vai servir para todos, mas agora eu vou colocar só para ele mesmo. Então, o nosso, digamos assim, quando vir aqui, ele vai pegar, no caso, né, main.h. Fechou. Make, beleza. Eu vou vir aqui e vou modificar aqui o meu main.h de novo. Make. Observe que agora sim, ele imprimiu só o nosso main.o. Então beleza, agora então a gente sabe, né, tudo que esse para que esse objeto, por cada arquivo, né, cada arquivo.c vai gerar o seu próprio objeto. Então todas as dependências que esse arquivo ter, você precisa colocar aqui. Mas aí entra uma coisa agora, putz, daí eu vou ter que saber tudo o que está aqui dentro sempre para colocar? Não, eu te digo que não, porque é o seguinte. No GCC, você consegue gerar, na hora que você está compilando o projeto, você consegue gerar um arquivo chamado arquivo.d, que é um arquivo de dependências. E esse carinha a gente vai estar usando para criar, digamos assim, as dependências para esse nosso alvo. Vamos só compilar aqui o nosso, por exemplo, eu vou criar aqui o meu main.c aqui, normal. E eu vou escrever o seguinte aqui. Vou escrever qualquer função, sei lá, void test, void, qualquer coisa só para a gente ter alguma coisa de C mesmo aqui, né? Sei lá, define t 55, sei lá. Teste 55, qualquer coisa. Então, tem esse meu arquivo main.c e eu vou compilá-lo aqui direto, só para vocês verem uma coisa. Então, eu vou digitar, lembre-se, né, o nome da ferramenta aqui, ó, GNU ARM, né, o binário aqui. Então, eu vou estar usando isso aqui, ó, ARM, none, ab, gcc para compilar, né. Vou copiar isso aqui, cola aqui e eu vou dar um "-c", porque eu quero só gerar o objeto, eu não quero que ele linke esse objeto, né? Não se preocupe com as dependências externas desse arquivo, eu quero gerar só o objeto desse arquivo. Então, deixa eu fechar isso aqui. Então, eu quero gerar só desse main.c ali, né? Então, "-c", main.c e "-o" para mim gerar o meu objeto, que vai ter o mesmo nome, então main.o. E eu vou estar, então, gerando esse main.o. Vou compilar isso aqui. E beleza, agora vamos aqui na nossa pastinha. Vamos abrir agora este main.o aqui. Observe que agora ele virou um arquivo aqui, ó, né? Bem doidão, porque agora ele é um arquivo mesmo, um objeto mesmo, respectivo desse main.c, né? Mas agora eu vou dizer para o meu GCC também gerar um arquivo de dependência para isso daqui. Como é que eu faço isso? -m
dd. Esse é o comando que eu digo para o GCC, olha, GCC, agora eu quero que tudo, que você gere as dependências que esse meu arquivo main.c precisa, ok? Então esse comando -mdd que eu não é mdd não, mmd, eu vou dizer pro GCC, ó, você gera um arquivo, no caso com o respectivo nome, né? Ele vai gerar um arquivo main.d. Então vamos gerar aqui. Gerei. Observe aqui o que apareceu agora, esse carinha já direto. Então na própria pasta que está aquele carinha, ele gerou o nosso main.d. Então eu vou abrir aqui, propriedades não, abrir. Observe o que tem aqui dentro, olha, ele gerou. Esse arquivo ele é especial para ser usado em conjunto com o Makefile. Observe que ele tem aqui um alvo certinho já, pronto, né? Então ele tem um alvo main.o e já com o espacinho tudo certinho, o main.c que ele depende, né? Que é o arquivo que ele depende para compilar o meu main.o. Ele depende de um main.h, ele depende de um genérico.h. Então ele já gerou isso para mim, beleza? Então isso aqui vai ser importante, ok? Então tá. Então esse comando a gente vai estar usando para a gente não precisar, digamos assim, ter que construir o nosso make colocando todos os alvos daquele arquivo .c, né? Então, mas como é que eu uso agora aquele arquivo .d, por exemplo, né? Então, ao invés de eu usar isso aqui, ó, .h aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dar um -include daquele carinha lá. Então eu vou incluir esse main.d. Então eu vou incluir esse cara, por exemplo. Deixa eu dar um clear aqui, make. Agora eu vou vir aqui, ó. Eu incluí esse cara. Eu não tenho mais a dependência .h aqui, né? Então agora eu vou mexer neste main.h. Mexi aqui, make. Observe que agora sim ele compilou de novo o main.o, porque eu mexi no main.h. Então o que acontece? Esse -include main. É simplesmente incluir tudo que está naquele arquivo, né? No caso, deixa eu abrir de novo o main.d aqui. Ele vai basicamente fazer isso aqui. Imagina que eu não tivesse esse include aqui, ó. Vamos tirar fora e vamos substituir direto por isso. Ok? Então agora o que acontece? Esse alvo aqui vai ser o mesmo que esse quando estiver chamando essa dependência aqui, né? Então quando isso vir para cá, esse alvo vai ser igual àquilo, né? Ou seja, agora todos os .h que você tiver, e é claro, ele também, ó, esse comando aqui do GCC do -mmd, ele vai pegar o que tiver, se digamos dentro desse main.h eu tiver uma outra inclusão, deixa eu criar um outro arquivo, por exemplo, aqui, sei lá, outro arquivo .h, por exemplo, eu incluo isso dentro do meu main.h. Então aqui, digamos, eu tenho um include outro arquivo .h. Então eu vou compilar de novo, deixa eu voltar aqui, o nosso main.c e vamos ver o que tem dentro do nosso main.h agora. Nosso main.d, quer dizer. Observe que agora ele tem também esse outro arquivo .h, porque dentro do main aqui eu estou incluindo esse outro arquivo. Então isso acontece o seguinte, esse comando -mmd, ele vai procurar todas as dependências. Se dentro de um outro main.h tiver um outro h e assim por diante, ele vai procurar todas as dependências, ok? Então isso, digamos assim, nos dá o poder confiar nesse mecanismo de que eu vou estar sempre compilando tudo o que foi alterado, né? Então isso me dá essa garantia de que eu estou sempre compilando tudo o que, digamos assim, tudo o que foi alterado, né? Então,
Beleza, então é isso. Acho que essa é a ideia principal então aqui do nosso make, né? Eu queria que você entendesse essa parte, pelo menos estrutural, de como é que o make se comporta, né? De como que ele sabe o que compilar e tudo mais. Então isso aqui por enquanto agora a gente tem tudo estático, né? Mas a gente vai automatizar isso mais. Só que eu só queria, nessa parte de make, eu só queria explicar essa parte mais da estrutura, né? Não quero explicar tudo, porque o make é uma ferramenta muito, digamos assim, poderosa, né? Então eu não tenho como, tipo assim, explicar tudo que tem, até porque tem coisas que eu nem sei como usa e tal, e é, digamos assim, bem complexo de se usar tudo que você poderia usar de recursos do make, né? Mas então é isso, essa é a estrutura principal do make, e acho que por enquanto é isso, dessa parte. Agora eu vou estar mostrando para vocês direto o que eu já construí, né? O que está pronto, esse projeto está pronto já. Eu vou abrir ele aqui, ó. Aí o que eu fiz aqui então? Eu tenho esse include, que vai incluir esse arquivo compile.conf. Incluir é que nem um arquivo .h num arquivo .c, né? Inclui tudo que está lá. Então aqui, esse compile.conf vai ser a única coisa, digamos assim, que a gente vai mexer mais. Quando a gente criar, ó, aqui também, deixa eu explicar sobre essa hierarquia das pastas aqui, ó. O meu arquivo make vai ficar aqui fora, e esse arquivo aqui, esses são os arquivos, digamos, principais do projeto, que são os scripts, né? Esse carinha aqui, ó, compile.conf, você pode dar o nome que você quiser, né? Mas eu dei esse nome, é nesse arquivo que você vai colocar todos os arquivos .c e .s. Lembre-se que o .s maiúsculo, né? Para compilar os arquivos .s que a gente vai ter, alguns arquivos .s, né? Assembly, que se você tiver. Então esse script make que eu construí está preparado para compilar arquivos .c e .s, né? Então aqui a gente vai colocar a lista de todos os arquivos que vão ser compilados. Então, se você tiver mais um arquivo, você vai colocar ele aqui, blá, 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 .c, aí você .c, aí você, aqui não pode ser espaço assim, ó, também tem que ser tab, e sempre deixar fechado isso aqui, ó, sempre com tab depois do arquivo e fechado assim. Deixa eu mostrar todos os caracteres para você ver, ó. Sempre assim, fechadinho, né? Então, todos os arquivos .c você vai colocar aqui, é isso. Simples assim, o projeto vai sempre funcionar certinho. Então, a gente não se preocupa muito com o make. Eu criei um novo arquivo lá no meu projeto, né? Então, você adiciona ele aqui, que ele já vai compilar junto, já vai linkar e já vai acontecer tudo automaticamente, né? Todos os diretórios que você for criando dentro do sistema que tem arquivos .h, você vai colocando aqui também. Todos os diretórios, né, de includes do projeto, você vai colocando aqui também. Ok? Então, é nesse arquivo que a gente vai, digamos assim, mexer mais e adicionando os arquivos manualmente, né? Dá para automatizar isso, mas eu preferi fazer isso manual, essa parte, porque digamos que você criou um arquivo .c lá e você não quer deletar ele, você só não quer compilar ele junto no projeto, né? Então, essa coisa de procurar por arquivos .c e .h no projeto, eu decidi não fazer dessa forma, né? Mas enfim, isso no meu caso agora. Vamos aqui, então aqui, como eu já falei em aula anterior, estou incluindo isso aqui é simplesmente incluir aquelas duas variáveis, né? Que são dos arquivos, todos os arquivos .c e todos os arquivos, os diretórios de includes, né? Então aqui eu tenho algumas variáveis, tal, que definem algumas coisas, que depois a gente vai vendo, né? Algumas coisas a gente vai mexer no decorrer aí das videoaulas. Aqui eu tenho algumas variáveis que já fazem direto alguma coisa, algum comando, digamos assim, né? Isso aqui são comandos, digamos assim, são funções do make, por exemplo, add prefix. É simplesmente eu vou adicionar isso aqui, ó, essa string, literalmente essa string, fora, claro, a variável, isso aqui é uma variável, né? Então source dir, que é isso daqui, ó, então ele vai, seria basicamente como eu escrever assim, ó, src, porque observe que essa variável src dir está escrito só src, então seria como se eu estivesse fazendo isso aqui direto. Então eu estou incluindo essa string em cada
coisas, lembre-se que no make tudo é dividido por espaço, né? Então esse includes é a variável que eu incluí, que está aqui, ó, nesse compile.conf, né? Então é esse includes aqui, ó, ou seja, isso aqui, espaço, isso aqui, espaço, isso aqui. Então, digamos assim, são 3 variáveis que estão aqui, né? São divididos, né? Então ele vai pegar esses 3 caras e colocar isso na frente daquilo lá, né? Deixa eu imprimir isso aqui para vocês verem como é que ficou, ó. Deixa eu só voltar isso aqui para variável. Vou copiar isso aqui, ó, e aqui no meu alvo principal eu vou substituir isso aqui só por isso aqui não. Vou só dar um eco, né, aqui daquela variável ali. Esse ink para vocês verem como é que ficou então aquela variável, né? Vou estar imprimindo essa variável, que essa variável simplesmente vai fazer aquilo, pegar essa outra variável que eu incluí no projeto aqui em cima no include, né? E vai estar adicionando isso na frente daquela variável, né? Então, adicionar prefixo a uma string, né? No caso, cada uma daquelas string dividido por espacinho. Então, deixa eu imprimir isso aqui. Agora eu vou sair dessa pasta, vou entrar no CD aula 3, né? Make. Ó. Isso aqui é outra coisa que imprimiu aqui, não importa agora, que isso aqui eu vou estar explicando depois, mas deixa eu tirar isso daqui, só para não imprimir junto aqui, teste, qualquer coisa, só para não imprimir, né? Então digamos que eu só vou imprimir isso daqui, é o meu alvo principal, né? Make. Observem, ó. Esse SR barra user é isso aqui, ó. Esse user aqui, ó. Então, ó, o que eu coloquei na frente daquela string, né? Opa, aqui. Eu estou colocando -i src barra aquela outra coisa, user. Então é isso que ele imprimiu aqui, ó. -i src barra user, -i src barra system, e assim tudo o que está aqui dentro, system, driver, inc, ó, drivers, inc, é simples assim. Isso aqui é assim mesmo que funciona. Então cada função dessas faz alguma coisa específica. Você pode estar vendo aqui no manual do Make, né? Eu não vou estar explicando tudo porque tem um monte de função, por exemplo, esse short, patch substitute, que isso aqui é substituir, né? O patch, que seria, tipo assim, eu estou substituindo, digamos assim, alguma coisa por outra, né? Por exemplo, aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, eu estou substituindo tudo o que é ponto .o por ponto .c e jogando nessa variável, né? Então eu estou pegando todos esses nomes que estão aqui, ó, src files, estou pegando isso aqui e gerando isso aqui ponto .o, ou seja, eu estou gerando todos os meus, digamos assim, as minhas dependências que eu vou estar usando aqui para baixo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, lembre-se do meu desse carinha aqui do porcento, né? Então, ponto .o, ou seja, eu pego a pasta, porque aqui entra outro detalhe, que eu estou pegando o build dir, ó, vamos ver o que é esse build dir, tá aqui em cima, ó, build barra obj, né? Que é aquela pastinha aqui, ó, dentro do projeto build, porque assim, naquela pastinha de teste que a gente fez ali, essa temp, eu estou colocando tudo no mesmo diretório, né? Os arquivos .c, os arquivos .o, tudo está sendo gerado na mesma pasta. Mas aqui, né, como a gente já vai estar falando do projeto final, né, de como todo o projeto, de todos os projetos das aulas daqui para frente vão ser baseados nesse formato aqui, então eu dividi aqui uma pasta src que só vai ter os arquivos .c, .h e tal, tudo que é código fonte, né? Então src de source, né? Source files, tudo que é bibliotecas pré-compiladas, no caso arquivos .a, vão ficar nessa pasta libs. Aqui tem alguns utilitários que eu vou estar explicando nas aulas futuras aí, e uma pastinha build, que tudo o que for coisas de compilação vão ficar nessa pasta build. Então
o nosso firmware.bin já pronto para ser colocado no meu computador vai ficar aqui, mais alguns outros arquivos que eu vou estar falando em aulas aqui para frente também. E essa pastinha obj é onde é que está todos os objetos, então o meu arquivo .d de dependências e o meu arquivo .o, ok? Então por isso que aqui nesse alvo genérico que eu já expliquei aqui, ó, né? Então eu tenho essa pastinha barra qualquer coisa.o, e dependendo da pasta do, tipo assim, ó, aqui da pasta de compilação, e a dependência é da pasta de source, então é src dir barra o arquivo .c, o seu respectivo arquivo .c. E aqui então o comando gcc mesmo, aqui é para compilar o arquivo, né? Então lembre-se, aquela mesma história. Deixa eu ver aqui onde é que eu incluo. Aqui eu estou incluindo esse depends file. O que é esse depend file? Aqui também é uma variável que eu estou pegando todos os arquivos .d, tá? Então todos os arquivos .d das pastas lá build aqui, ó. Por exemplo, lembre-se que isso aqui já é o projeto funcionando, tá? Isso aqui ele já está se comportando com aquela lógica de verificar o que eu mexi, o que eu não mexi e tal para compilar. Por exemplo, deixa eu arrumar aqui de volta, dar um Ctrl Z. Ok. Então aqui, deixa eu compilar de novo. Make, ó, ele gerou. Deixa eu só colocar um arroba aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu estou usando aqui para baixo só para, lembra daquela coisa de não imprimir o que tá, a linha, né? Então isso aqui vai deixar sem imprimir as coisas, né? As linhas. Então deixa só para ficar mais limpo esse make aqui. Então make, observe que ele gerou apenas, ele só linkou o arquivo e gerou o binário. Ele não fez mais nada. Por quê? Porque eu não mexi no arquivo .c.h aqui. Ok? Então ele já está se comportando daquela forma que a gente já... Eu vou entrar aqui num source, vou mexer num, sei lá, teste.h. Vou dar um enter aqui. Só para vocês verem que já está funcionando tudo isso daqui. Então, make. Observe aqui, ó, cc src user main.c, ou seja, ele compilou o arquivo main.c, porque esse teste.h está sendo usado apenas no main.c. Aqui eu estou incluindo teste.h. Ok, então deixa eu mostrar lá o arquivo de dependência que está dentro de build, né? Aqui main.d. Observe que tem várias dependências aqui nesse caso, né? Porque o meu main.c aqui eu estou incluindo isso aqui. Dentro desse arquivo inclui mais algumas outras coisas e tal. Então aqui está todas as dependências desse alvo, né? Então build, obj, user, main.o. Ok? Então, beleza, é isso aí. Isso daqui. Tá, tem mais um detalhe no make aqui, ó, que é o seguinte. Imagine assim, ó. Esse alvo aqui, ó, eu posso ter um alvo com o mesmo nome, porque, ó, lembre-se que quando eu incluir isso daqui, ó, esse dep files, eu vou estar incluindo exatamente isso daqui, ó. Ou seja, eu vou ter um alvo com o mesmo nome, digamos assim, né? Só que esse alvo possui apenas dependência, ele não possui nada para ser executado. Então lembre-se, os alvos podem ter arquivos, dependências e coisas para executar. Então ele consegue distinguir disso tudo, né? Então ele vai verificar esse alvo, vai verificar todas as dependências e também vai verificar aquele alvo onde que tem que executar, né, a compilação. Então são coisas separadas, né? Então é isso aí, essa é a ideia. Espero que você tenha entendido pelo menos a ideia geral aqui do make. Então as variáveis aqui, isso aqui são funções para fazer coisas, né, nesses objetos aqui e tudo mais. Então isso aqui eu não tenho muito o que explicar, porque é algo simples, né? Tipo, você pode encontrar aqui nesse documento essas coisas. Por exemplo, você pode digitar isso sub... Não, como é que é? Short, por exemplo, aquele comando que a gente está usando, ó.
Então tá aqui a função, a lista, né? Então aqui diz como é que usa e tal. Então ele vai, digamos assim, ele vai selecionar as palavras, né, aqui, ó, numa ordem e tal, e assim por diante, né? Então word list, a outra função, words, first word, para pegar só a primeira palavra, e assim por diante. Tem um monte de função que isso aqui, esse not dir, ele remove o diretório da frente desses nomes que você colocar. Então aqui, ó, names aqui é tudo por espaço, né? E assim por diante. Então não vejo a necessidade de explicar essa parte mais aqui, né? Que são funções, então está tudo muito bem descrito na documentação. Só essa questão de dependência que eu achei importante. Outra coisa, esse ponto pone aqui é um pone, sei lá como é que fala isso. É tipo um alvo especial que eu vou dizer o seguinte: todos os alvos que eu quero que não, digamos assim, eu quero dizer para o meu make, ó, esses alvos aqui, ó, esse alvo aqui, ó, que é esse aqui embaixo, esse alvo clean, que é esse alvo aqui. Esses alvos eu não quero que eles dependam de arquivos, ou seja, ele vai, digamos assim, o make, quando ele vai executar um alvo, ele vai verificar também nas pastas respectivas para ver se existe aquele nome, digamos, ou aquela dependência, né? Quando eu definir esse alvo aqui e dizer que esses alvos eu não quero que eles dependam de arquivos, então o alvo vai ser executado e não vai olhar para arquivos. Isso também ajuda no desempenho, né? Porque ele não precisa ir lá nas pastas, verificar arquivos e tudo mais, né? Ou o make, né? O software make não precisa ir verificar nada nas pastas. Então acho que é isso. Essa aula já ficou meio grande demais, né? Então isso digamos assim, é a estrutura principal do make. Se você não entendeu alguma coisa, ficou muito, sei lá, rápido, sei lá, alguma coisa assim, deixa eu mostrar para vocês. No YouTube eu vi um cara falando sobre make com alguns detalhes a mais. Então se você perdeu alguma coisa, você digita ali Professor Samuca, eu acho que é Professor Samuca com K. Ó, Professor Samuca, aí você tem aqui, ó, digita make file. E aí vai ter, ó, várias aulas, ó, compilando projeto usando Makefile, parte 1, 2, 3, 4, né? Então tem vários arquivos aqui que podem ser um complemento dessa videoaula se você por um acaso não entendeu alguma coisa. Então, por hoje é isso, e nas próximas videoaulas então a gente vai continuar, então provavelmente vendo mais alguns detalhes do Make e já começar então a trabalhar com código mesmo, sei lá, botar serial para rodar, debug e tudo mais, né? Então espero você na próxima videoaula. Valeu!